Olha, é só chegar à época da estiagem que o problema reaparece em Anápolis. O Rio das Antas fica coberto de espuma. A fiscalização ambiental disse que isso acontece porque o esgoto que deveria ser tratado acabou voltando contaminado para o Ribeirão. Uma situação que já dura 9 anos. Claro, isso tira a paz de quem vive às margens do rio, porque além do problema de contaminação, o mau cheiro é muito forte. É impossível passar pela ponte sobre o Ribeirão das Antas, na GO 560, e não notar esta cena. Uma espuma branca e com mau cheiro toma conta do cenário natural e escancara a poluição aqui. O Tiago mora num sítio à margem do Ribeirão. Ele hoje sequer pode deixar o gado beber a água daqui. A gente teve que passar uma cerca lá na beirada do rio. E a gente usa a água aqui do poço, da cisterna mesmo, porque a gente não pode deixar. Todas as vezes que bebeu, uma vaca passou mal, a gente já perdeu bezerros, tudo com diarreia por causa do rio. E a situação não muda ao longo do Ribeirão. Neste ponto aqui, a água que cai da cachoeira acaba formando muita espuma, que fica acumulada neste poço. Eu cheguei aqui pertinho para vocês verem o quanto a imagem é impressionante. Naquele canto ali, a espuma chega a ficar cerca de 50 centímetros acima do nível da água. A cachoeira fica na fazenda da Ana. Ela conta que o lixo trazido pela chuva e que acumula no barranco é problema antigo. O problema acontece durante o ano inteiro. Na época da cheia, o lixo é trazido e se aloja às margens do rio. E na época da seca, de 3 a 4 meses, a situação é essa de espuma. E isso desde 2013. Com um drone, o cinegrafista Haroldo Naves seguiu o curso do Ribeirão até o ponto onde começa a espuma. Os primeiros blocos se formam no ponto onde a estação de tratamento de esgoto da Saneago devolve ao manancial o esgoto que deveria estar 100% tratado. Veja que a saída da tubulação fica a uma média de 200 metros dos tanques da ET, na região nordeste de Anápolis. A TV Anhanguera acompanha o problema desde 2013, quando os fazendeiros denunciaram a espuma pela primeira vez. Depois, ambientalistas descobriram e denunciaram a origem da dor de cabeça dos ribeirinhos. Em 2018, a fiscalização ambiental de Anápolis concluiu que a espuma é resultado de falhas no processo de tratamento do esgoto, que acaba devolvido ao Ribeirão ainda contaminado. Na época, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça cobrando providências da Saneago. A companhia foi autuada pela fiscalização e o valor estipulado para a multa foi de R$100 mil. Quase 3 anos depois, o sonho dos ribeirinhos é o mesmo: ver o manancial que deu vida a Anápolis respirando de novo. A gente pescava, pegava lobó, pegava mandi, cascudo. Então, assim, a gente tinha uma grande variedade de peixe. Eu passei a minha infância toda brincando, até tomando banho nesse rio. E hoje, essa situação que vocês verem, esse mau cheiro. Há 9 anos esse problema, como a gente viu na reportagem. Em nota, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente informou que vai apurar o caso. Nós não conseguimos falar com o Ministério Público. E a Prefeitura de Anápolis disse que o córrego das Antas está sendo monitorado por técnicos em vários pontos desde a semana passada. Eles vão avaliar a situação e tomar medidas cabíveis. Precisa tomar com urgência, afinal de contas, já são anos e anos com esse problema aí. E a gente continua nesse assunto com o Bruno Mendes, que acabou de fazer essa reportagem. Você viu aí, ele tem novidades sobre esta história. Eu quero saber do Bruno se a Saneago já se pronunciou. É com você, Bruno. Boa tarde. Olá mais uma vez, Tiago. Desde o final de semana, quando nós gravamos esta reportagem, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Saneago pedindo uma entrevista para que a companhia se posicionasse e desse explicações acerca deste problema que, como a gente bem percebeu, não é novo, ocorre desde 2013, denúncias dos ribeirinhos da formação desta espuma em diferentes pontos do Ribeirão das Antas. Tiago, a Saneago disse que ninguém responderia em entrevista. A companhia apenas emitiu uma nota respondendo os nossos questionamentos sobre o assunto. Eu tenho inclusive aqui a resposta da Saneago. A Saneago inclusive disse que sempre faz a aplicação de anti-espumante nas saídas da Lagoa da ET para diminuir os impactos causados pelo lançamento dos efluentes tratados na estação. Segundo a companhia, apesar da aplicação do anti-espumante, os períodos de clima mais frios são mais propícios à formação
formação da espuma ao longo dos cursos da água. E para conter esse efeito, a empresa diz que a equipe técnica está avaliando a possibilidade de aumentar a dosagem desse anti-espumante e acrescentou que avisou a Secretaria de Meio Ambiente do município, que também acompanha a situação. A Saneago finalizou reforçando que opera seguindo toda a legislação ambiental e que a eficiência do tratamento é comprovada por meio de testes dos efluentes tratados, o que é feito regularmente, Tiago. Este, então, foi o posicionamento da Saneago. O que a gente espera, claro, assim como a população que mora à margem do Ribeirão das Antas, é que isso não se repita, né? É uma cena triste que deixa todo aquele cenário feio, além, claro, também da contaminação deste manancial que deu origem à cidade de Anápolis, né? A gente lembra que Anápolis ficou conhecida lá no início, no século passado, como Freguesia das Antas, justamente por conta desse manancial que nasce e corta a cidade, indo desaguar lá no Lago Corumbá 4, Tiago. Tem que resolver essa questão logo, né, Bruno? Obrigado por sua participação. Agradeço também ao seu entrevistado. 12h27, preciso correr para o intervalo comercial para tomar uma aguinha. E a seguir, fim de semana violento nas rodovias federais que cortam a região sudoeste do estado. Em Jataí, foram registrados 4 acidentes. Em Jaraguá, frequentadores de um Pesque Pague viveram momentos de tensão durante o final de semana. Eles foram atacados por um enxame de abelhas. Imagina o desespero. Antes de eu sair para o intervalo, tem um recadinho bem legal da Isabelle de Cristalina. Eu sou Isabelle de Cristalina. Jornal em Agora, volta já. Fim de semana violento nas rodovias federais que cortam a região sudoeste do estado. Em Jataí, foram registrados 4 acidentes, 3 deles envolvendo caminhões. 2 pessoas ficaram feridas. No domingo, uma carreta que transportava gado tombou ao fazer a curva do retorno na BR-364. Alguns animais não resistiram ao impacto do acidente. Muitos ficaram presos no caminhão. Para destombar o veículo, foi preciso retirar o gado. Equipes do Corpo de Bombeiros ajudaram no trabalho. Fomos acionados para uma limpeza de pista, mas chegamos aqui, ainda se tratava de animais dentro do veículo tombado, né? E tentamos auxiliar o proprietário ali do veículo a retirar um pouco dos animais, né, para causar um dano menor, né? Mais de 70 animais estavam no caminhão. Ao serem resgatados, assustados, eles saíam correndo pela rodovia. Um outro colega, um outro servidor está fazendo a retirada do veículo. Nós estamos utilizando o espaço da UFJ, nós estamos levando os animais para lá, para que posteriormente o proprietário possa ir lá e recolhê-los. Este foi o 3º acidente registrado nas rodovias federais que passam aqui por Jataí neste fim de semana, envolvendo caminhões. Os outros 2 acidentes foram na BR-060 no sábado. Um caminhão carregado com soda cáustica bateu em outro caminhão do transporte de cana-de-açúcar. O motorista, que transportava a soda, entrou em contato com o produto químico e precisou ser encaminhado para o hospital. Algumas horas depois, no mesmo trecho, o motorista de um caminhão carregado com caroço de algodão perdeu o controle da direção e o veículo tombou. O teste do bafômetro confirmou que ele estava bêbado. A suspeita da PRF é de que ele se distraiu ao prestar atenção no outro acidente. Ele também precisou ser socorrido. A BR-060 ficou parcialmente interditada por quase toda a tarde de sábado. Além dos acidentes envolvendo caminhões, 2 carros bateram no perímetro urbano da BR-158. No cruzamento tem semáforo e a suspeita é de que um dos carros não respeitou o sinal vermelho, provocando a batida. A gente sempre pede que a população dirija com prudência, diminuir, não andar no excesso de velocidade e adotar as boas práticas de direção. Fundamental isso para uma viagem segura, né? Os nomes dos motoristas não foram divulgados, por isso não foi possível atualizar o estado de saúde deles. Rio Verde adiou a volta dos alunos para dentro da escola. As aulas da rede municipal de ensino começaram hoje, mas cerca de 15 mil vão continuar estudando em casa. Os portões das escolas municipais de Rio Verde, que iriam ser reabertos hoje, continuaram assim, fechados. Nesta escola, onde mais de 300 alunos estão matriculados, havia apenas alguns funcionários.
A gente está com a escola aberta para atender a comunidade. Estamos fazendo matrícula de alunos novatos, pegando transferência, né? Os pais que estão mudando de escola. Então, a secretaria da escola está funcionando normalmente. Ao todo, cerca de 15 mil estudantes dos 26 mil atendidos pela rede retomariam hoje o ensino presencial. Uma volta que só deve acontecer na semana que vem. Isso porque nesta semana, todos os mais de 3 mil servidores da rede vão passar por uma testagem em massa de Covid-19. E o retorno das equipes escolares e dos alunos para salas de aula depende dos resultados desses testes. Foi um posicionamento do COI, né, que é o nosso grupo de enfrentamento. Esses testes chegaram agora, essa semana passada, e a importância desse teste, como eu disse no início, né, para a gente trabalhar cientificamente, ou seja, a gente vai ter toda a noção do impacto que foi essa retomada das aulas, porque nós teremos aí um marco zero. Se algum professor ou algum funcionário da educação testar positivo, será feito um novo teste, né, que é o PCR, para fazer ter mais segurança com o resultado, e aí nós teremos, na segunda-feira, 0% de pessoas que estarão dentro da sala de aula com positivo. A filha da Letícia, Nicole, de 7 anos, vai continuar estudando em casa por mais uns dias e não vê a hora de rever os professores e os colegas. Ela acorda de manhã, mãe, é hoje que eu vou para a escola? Mãe, quando que é mesmo o dia? Eu vou contar os dias. Fica lá contando no calendário. Tem que ser com segurança, não é isso? Olha, um homem fugiu sem prestar socorro após atropelar 2 pessoas na noite de ontem em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. As imagens mostram que as 2 pessoas que estavam na bicicleta chegaram a parar quando o carro passou em alta velocidade, atropelou e fugiu sem prestar socorro. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento, as 2 vítimas ficaram bastante feridas. O crime deve ser investigado pela Polícia Civil como omissão de socorro. Em Jataí, a Polícia Militar foi chamada para atender uma denúncia de maus tratos a animais. Os militares encontraram 3 cachorros feridos. O dono foi identificado e ele contou aos policiais que estavam castrando os animais. Acontece que ele fez isso usando uma faca, imagina isso. E sem seguir, claro, o procedimento veterinário recomendado e muito menos teria anestesiado os cães antes. Gente, dá uma dó de imaginar uma situação dessa. Na casa do suspeito, além da faca, os PMs encontraram também uma arma de fogo. O homem de 55 anos foi preso em flagrante e deve responder por maus tratos a animais, que tem pena prevista de até 5 anos de prisão. Os cachorros foram levados para uma clínica veterinária para serem cuidados. Quero te contar agora que um enxame de abelhas atacou pessoas que estavam no Pesque Pague em Jaraguá. O Bruno Mendes tem as informações ao vivo pra gente. Ô Bruno, com você outra vez. É o Jonathan, Thiago, na verdade? não, Bruno, tá bom. É o Jonathan. Vou te contar essa história agora, meu amigo. É o seguinte, esse Pesque Pague fica no distrito de Artulândia, município de Jaraguá. Muitas pessoas sofreram esse ataque, esse enxame de abelhas, né? Muitas pessoas que estavam nesse Pesque Pague foram ferroadas. Tudo começou depois que uma criança jogou uma pedra nessa colmeia, né? Uma brincadeira, claro, que do ponto de vista dessa criança pode ser aí inocente, mas que por muito pouco não terminou numa tragédia, porque entre as pessoas que levaram essas ferroadas estavam idosos e também pessoas alérgicas. Muitas pessoas tiveram que ser hospitalizadas no Hospital Estadual de Jaraguá, inclusive um homem e uma criança tiveram que ficar na sala vermelha em virtude da gravidade desse ataque. E olha só, Thiago, o Pesque Pague se pronunciou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, dizendo que a colmeia, na verdade, fica fora da área do pesqueiro e que essa criança teria atravessado a área e teria jogado uma pedra na colmeia, confirmando, portanto, esta versão. E essas abelhas acabaram entrando na área do pesqueiro, mas que o Pesque Pague deu todo o apoio aos clientes. Agora só imagina o susto, o pânico, a correria que foi em virtude desse ataque. Thiago, abraço do Jonathan. Abraço, amigo, não tem nada pior do que errar nome de repórter. Meu Deus do céu, Jonathan, não esqueço mais. Obrigado por sua participação e para o Bruno Mendes também aí de Anápolis. Vamos agora com Eu no J1.
A dona Maria Antônia de Anápolis assiste ao nosso jornal todos os dias. Um beijo para ela. Olha só que registro lindão. Obrigado, minha querida. Abraço agora vai para Leucenir e a amiga Maria. Elas são de Rio Verde. Olha só, tiraram foto comigo quando eu estive lá em Rio Verde. Bom demais, meninas queridas. Lá falaram tantas coisas bonitas para mim. Obrigado. O Álvaro manda um beijo para a netinha Marcela de Novo Gama. Obrigado, amigo. Olha só que belo registro. Essa foto é do Gabriel de Souza, de Anápolis, assistindo a gente ali no especial em Rio Verde. Valeu, amiguinho. Tem foto também do Matheus e do irmão Davi, de Águas Lindas de Goiás. Valeu, todo mundo ligado aí. A criançada também assiste ao Jornal Anhanguera para ficar muito bem informado. Agora tem Momento em Família. O Egnaldo é pai da Manuela e também do Felipe. Família bonitona aí. Abraço, obrigado pela participação de todo mundo. Quero ver a sua. Você já mandou a sua fotinha de um lugar bonito aí ou assistindo a gente? Faça isso agora. 62-98545-5555. Tem mais abraço aqui no Jornal Anhanguera. A Manu acabou de me lembrar, a Manu, repórter lá em Rio Verde. Manda um beijo para a dona Ana Gomes aqui em Rio Verde. Ela ama você, não perde um Jornal Anhanguera. Diz que para tudo que está fazendo para assistir a gente. Olha só que chique, que honra. Muito obrigado, viu, dona Ana? Um abraço para a senhora. Bom dia, sou o Eric de Itumbiara, assisto o Jornal Anhanguera todos os dias. Deus parabéns para as minhas tias Luzia e Divina pelo aniversário delas hoje em Damolândia. Abraço para as duas, parabéns, muitos anos de vida. Boa tarde. É uma vergonha o comportamento da população, joga um lixo em qualquer lugar, vai tudo para os mananciais de água. É a opinião do Geraldo Humberto Lopes, lá de Anápolis, em relação à matéria que o Bruno Mendes mostrou para a gente no comecinho do jornal. Boa tarde, manda um beijo para nós, William e Késia, do bairro Bandeirantes, em Anápolis. Beijão, abraço. Boa tarde, sou Lena, do Núcleo Rural São José. Manda um abraço, não perco um Jornal Anhanguera. A gente fica como? Feliz, muito obrigado. Tiago, boa tarde, manda um abraço aqui para nós, o Nilson Veloso 2, em Rio Verde. Abração para todo mundo aí desse bairro